anos. Agora imagina, saiu Elias para a presença do rei Acabe, e ele deu esse recado para Acabe. Disse: olha, rei Acabe, eu quero dizer algo para você. A partir de hoje não cairá uma gota d'água, até quando eu disser para você que vai cair. E naquele momento, Elias saiu da presença do rei Acabe. Deus levou ele para o local, e naquele momento começou a seca naquela região. E aí Deus começou a alimentar Elias. Então Deus alimentava Elias. Lá no capítulo 18, 17, 18, fala sobre a vida de Elias como profeta. No começo, um profeta do Senhor, Elias foi alimentado pelo Senhor. E ali, quando acabou a água naquele local, Deus levou ele, disse para Elias. Agora preste bastante atenção. Deus disse: Elias, vai para Sarepta, e lá tem uma viúva que vai alimentar você. Imagina, Deus disse para Elias que ele saísse daquele local, que ele tinha levantado uma pessoa para alimentar Elias. E Elias foi, mas andou a quilômetros para chegar naquele local. Agora imagina quando Elias chegou naquele local e viu aquela viúva pegando alguns gravetos, e ali com o filho de lado. E quando chegou, pegar aquele graveto para fazer um fogo, e daquele fogo fazer alguns bolinhos para dar para ela e para o filho dela, e depois esperar a morte chegar. Imagina a situação. Imagina Elias olhando para aquela situação e disse: poxa Deus, esse é o endereço correto. Eu errei de endereço. Imagino Elias, essa mulher que vai me alimentar. E Deus, imagina Deus falando para ele: essa mulher que vai alimentar você, com certeza você vai sair daqui alimentado. Agora faça tudo aquilo que eu disser para você. E aí Elias começou a compartilhar com aquela mulher, pediu água, e aquela mulher foi sair daquele local, com os gravetos, para buscar água para o profeta. Durante o percurso, Elias disse: olha, enquanto você vai buscar água, eu quero que você faça um bolo para mim. E aquela mulher montou e disse: sinto muito, Senhor, eu não tenho, porque eu tenho lá dentro de casa um pouquinho de farinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E eu vou fazer um bolinho para o meu filho, para mim, e depois a gente vai esperar a morte, porque aceita estar mais nesse local. Aí ele disse: faça aquilo que eu estou te ordenando, e se você fizer tudo aquilo que eu estou ordenando, não faltará azeite, não faltará farinha, porque assim diz o Senhor, Ele vai fazer com que derrame esse azeite e a farinha apareça na sua lata, e enquanto estiver seca, não vai faltar para você se alimentar. Amém? Glória a Deus. E essa mulher fez de acordo com o profeta falou. E aí passou-se o tempo, né? Vocês sabem, e aí o filho da viúva passou mal, e ela chamou o profeta e disse: olha, o que foi que eu fiz para que meu filho ficasse desse jeito? E o filho acabou morrendo. Mas aí Elias orou para aquele garoto, e aquele garoto tornou-se a vida. E aí Deus começando a agir na vida de Elias. Então passou-se o tempo, 3 anos depois, Deus dá uma ordem para Elias: Elias, agora volte, Elias, vá e fale para o rei Acabe que eu vou trazer água para aquele local, mas eu quero que você fale para o povo, traga o povo de volta para a minha presença, porque aquele povo está adorando a Baal, a Aserá. Então fala para eles lá que eu vou derramar água sobre aquele local, mas diga a eles, eu quero eles de volta, e eles vão saber quem é Deus, se é eu, Jeová, eu sou, ou a Baal ou a Aserá. E naquele momento, quando Elias chegou na presença de Acabe, deu o recado, disse: olha, vai, venha até o Monte Carmelo e nós teremos uma conversa, e nessa conversa Deus vai mudar toda a situação dessa cidade, deste local. E aí, mas você traga todos os profetas de Baal e Aserá, porque vocês vão saber quem é Deus. E naquele momento se reuniu o povo de Israel naquele local, reuniu também os profetas de Aserá, os profetas de Baal,
E aí Elias chamou todo mundo e disse: olha, a partir de hoje vocês têm que decidir, ou Deus eu sou, ou os profetas de Baal ou Baal. Aquele que fizer agir, o Deus que agir diante do holocausto, diante daquilo que for colocado no holocausto, esse você tem que adorar. E todo o povo de Israel disse: assim será. E naquele tempo, naquele momento, Elias convidou os profetas de Baal a fazer primeiro, a colocar a sua oferta lá. E Elias disse assim: olha, tem duas coisas. Você vai pegar um boi desse, vai cortar, você vai colocar sobre o altar, e você vai convidar o seu Deus para queimar todo o holocausto, toda a oferta. E assim farei também a mesma coisa. Mas você pode até escolher o boi aí que você quiser, se o outro, se esse é aquele, e você vai começar. E aí eles começaram, vocês sabem o que foi aconteceu, né? Eles começaram a adorar o Baal, começaram a dançar, começaram a pular naquele local, chamando o Deus Baal, e nada de Baal ouvir. Aí começou ele a dizer assim: vocês estão falando baixo, vocês estão gritando baixo, grite mais alto, porque de repente ele deve estar dormindo, ou ele deu uma saidinha, mas grite alto, começa a gritar, porque assim você não vai fazer com que ele atenda o teu pedido. E aí começou a falar, né, a tirar onda. Elias começou a ironizar a situação. E naquele momento eles tentaram toda a manhã até o começo da tarde, e aí eles não conseguiram. Daí foi Elias, disse: agora é minha vez. Ele cortou lá o boi, colocou em cima do altar e começou a orar ao Senhor. Mandou cavar o redor, uma valeta, e pediu para encher de água naquele local. Eles deram uma volta, colocaram uma vez, depois colocaram 2 vezes, 3 vezes água naquele local, até esborrar de água. Imagina, um tempo que estava faltando água, e derramar água, desperdiçar água naquele local. Mas aí foi desperdiçada aquela água naquele local. Aí ele orou a Deus: Deus, mostra esse povo que tu és Deus, Deus de toda a nação. Mostra a ele. De repente veio um fogo e queimou toda a oferta naquele local e chupou toda a água que estava naquele local. E eles começaram a adorar o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E naquele momento todos os profetas de Baal e Aserá foram mortos. Mataram todos os profetas. E aí, quando mataram os profetas, Elias deu um recado para o rei Acabe: rei, hoje vai chover, hoje termina toda a seca desse lugar, então se prepare, porque hoje vai haver chuva. E vocês sabem que ele subiu no Monte Carmelo, e ali de joelho, ele junto com o seu discípulo, e perguntava: e aí, como é que está? A chuva está chegando aí? Disse: não, tem nada de nuvem. E foi uma vez, 2 vezes perguntou, 3 vezes perguntou, na 7ª vez, aí ele disse: olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse: agora vamos correr, porque vai chover. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina que fé tinha Elias. Naquele momento eles correram e realmente choveu uma chuva torrente, chuva forte naquele local. Mas choveu muito naquele local. E Elias correu e ele chegou lá na sua cidade lá, e água abastando lá, água, sabe, muita água naquele local. E Deus cessou toda a chuva. Agora imagine, diante dessa situação, a esposa de Acabe, a esposa do rei Acabe, vocês sabem o nome dela, né? Jezabel. Ela soube, porque o rei contou para ela. Disse: olha, sabe os profetas de Baal e Aserá? Que foi? Morreu tudo. Morreu. Sabe quem matou? Elias. Todo o povo lá exterminaram os profetas. Ela ficou tão indignada, ela ficou tão brava, e ela disse: agora manda um recado para Elias. Diga a Elias: olha, como você fez com os meus profetas, eu juro pelos deuses que eu farei o mesmo com você. Sabe o que aconteceu com Elias?
E sabe o que aconteceu naquele momento? Elias teve medo. Diz o texto que Elias teve medo. O que é medo? Medo vem do termo grego phobos, de onde vem a expressão fobia, susto, temor, reverência, pavor, terror. Elias, como eu falei para você, era um homem igual a mim, igual a você, mas naquele momento Elias teve medo daquilo que a Jezabel falou. Jezabel falou do Senhor: eu vou matar você, vou fazer o mesmo que você fez. E aí, sabe o que aconteceu? O medo paralisou Elias. Será que isso não acontece conosco? Acontece. Quando a gente tem medo das circunstâncias, medo das situações, nós somos paralisados. Assim aconteceu com Elias. Elias ficou paralisado, ele não sabia o que fazer. Elias ficou amedrontado com aquela palavra de Jezabel. O medo, sabe, pode nos levar a distorcer a realidade, levando também a tomar decisões erradas, causar desespero, insegurança, ansiedade, e pode nos levar à depressão. O medo, gente, destrói. O medo destrói. Isso aconteceu com Elias, estava com medo. Imagina a situação. Quero que vocês agora prestem bastante atenção, porque o que acontece quando somos atingidos pelo medo? Assim como Elias. Primeiro, o medo nos leva a fugir para não encarar os problemas. Não é verdade? O medo nos leva a fugir para não encarar os problemas. Olha, no versículo 2 diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com os meus profetas. Ela já apontou o dedo ao povo: vou matar você. Naquele momento, Elias simplesmente fugiu. Jezabel viu que Elias era uma grande ameaça ao seu reinado. Porque ela que reinava não era Acabe que reinava. Quem reinava ali era Jezabel. Ela ficou irada, ameaçou Elias, fazendo o mesmo com ele. Eu e você, preste bastante atenção. Nós somos diariamente ameaçados pelo nosso adversário. Todos os dias somos ameaçados para desistir do nosso chamado. E naquele momento Elias estava, sendo atacado pelo medo. Ele estava com medo agora de continuar o seu chamado, continuar daquilo que Deus convocou. Porque olha, gente, chamado é um privilégio, amém? Amém. Eu e você fomos chamados para o Senhor, é um privilégio. Diante de 7 milhões de pessoas, Deus vai olhar para mim e para vocês: é você que eu quero, é você que eu quero usar, é você que eu quero que você seja pouca minha aqui na terra. É um grande privilégio para mim e para você. E era dessa maneira. Deus convocou, Deus convidou Elias para ser esse porta-voz. Mas naquele momento ele começou a fugir do chamado. Ele estava com medo do que poderia acontecer com ele. Então o medo nos leva a fugir do nosso chamado. E o medo também nos leva a esquecer dos milagres e vitórias conquistadas. Gente, eu compartilhei aqui algumas vitórias de Elias, Deus fazendo grandes coisas através da vida de Elias. Elias foi alimentado pelos povos, trazendo pão e carne de manhã e à tarde, participou da multiplicação do azeite, da farinha, lá na casa da viúva. Ele ressuscitou o filho da viúva, e Deus respondeu a sua oração, enviando fogo do céu, queimando o holocausto. Esse homem presenciou os milagres de Deus na vida dele. E cadê isso? Parece que deu, um branco. Ele não lembrava mais daquilo que aconteceu, que Deus fez através da vida dele. Onde Deus fez chover, onde Deus disse: vai, diga, quando você falar, quando vai voltar a chover. Eu estou dando a oportunidade a você falar isso. E ele fez isso, Elias. De repente, ele esquece de tudo isso. O medo, ele faz isso. Quantas vezes esquecemos dos milagres que Deus fez na minha e na vida de vocês? Muitas vezes nós somos ingratos ao Senhor.
e dos milagres que Deus já fez na sua vida. Às vezes a gente fica procurando saber, poxa, perdi o ônibus, mas chegando agora o ônibus saiu. Deus dando livramento de morte, de repente. Amém? Deus, quantos milagres Deus já fez na vida de vocês? Quando eu e você fomos gratos ao Senhor pelos milagres. Mas pastor, como é que eu sou grato ao Senhor? Simples, fazendo a vontade dele. A gente não pode pagar por nada que Deus já fez. Ele só quer uma coisa minha e sua: um coração contrito, um coração obediente à voz do Senhor. Amém, glória a Deus. A voz do Senhor. Então, o que acontece quando você está com medo? Elias, quando teve medo, ele esqueceu dos milagres que Deus fez através da vida dele. Era para ele dizer assim: pode vir, Jezabel, que eu não tenho medo de você não. Mas parece que deu um branco. Parece que a situação do Covid nós vivenciamos, a gente tem medo. A gente teve medo de sair de casa, medo da morte chegar, sabe? Aí pessoas falam para mim dizendo assim: poxa, menos crente, menos crente. Quando fala de se Deus levasse você hoje, não quero ir hoje não. E se você não quer na vida eterna, você não quer viver eternamente, e você está com medo da morte, a gente precisa crer que depois dessa vida tenha a vida eterna com Deus, amém? Amém. E a gente precisa ter medo do Covid, sabe, da chikungunya, não sei o que mais. A gente precisa pôr nossa confiança em Deus, amém? Amém. Deus nos dará em você, independente da situação na qual você está vivendo no dia de hoje. A Bíblia diz assim, como eu já li para vocês, lá em Mateus, Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo, Deus está com vocês, amém? Amém, não glória a Deus. Deus. Não medo das situações de doença, não. Tem um pastor que eu conheço, a gente apelidou ele de cabeça branca. É o pastor Antônio, cara. Ele tem passado por situações adversas, tem 72 anos. Já apareceu câncer, já tratou do câncer, ele já estava com problema numa das artérias, e aí ele teve que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer novamente outra cirurgia, porque não deu certo, e ele está repetindo a palavra do Senhor, gente. 72 anos pregando a palavra do Senhor. E ele ficou olhando o Senhor, e eu preciso dizer, Deus me dá esse fogo, essa paixão por vida. Eu sempre peço ao Senhor, Deus, dá paixão por vida. Me dá, quero gastar na tua presença, buscando pessoas que estão lá nas trevas para a maravilhosa luz. Amém? Amém, glória a Deus. Nós somos ameaçados sim pelo nosso adversário, porque ele não fica quieto enquanto a gente não para de fazer a vontade do Senhor. Misericórdia, né? Nós somos mais que vencedores em Jesus. Amém. O medo nos leva a esquecer dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Não só isso, o medo também, ele nos leva a se isolar de todos, até de Deus, e desistir dos propósitos. Agora leia comigo, vamos ler junto comigo aqui, versículo 3 e 4, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele fugiu para salvar a vida dele. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Jesse, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E ele diz assim: já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Gente, o medo nos leva a isolar de todos. Ele, a primeira coisa, quando ele teve medo, ele chamou o seu discípulo e disse: olha, vou deixar você na sua casa, tchau, bye, tchau. Você não vai não quero não, fica aí, acabou. A escola de discípulo, de profeta, acabou aqui. Fica aí, eu vou embora, porque eu sei se eu vou viver. E ele foi embora com medo. Imagina, a gente estava no início de uma depressão e ele dizia assim: Deus, me leva, eu não quero viver mais. Ele pediu a morte.
O medo de quem? De Jezabel. Qual é a sua Jezabel? Deixa eu reformular a pergunta. Qual é o seu partido para fazer o que você quer ver? Qual é o empecilho de você fazer a obra do Senhor? Qual é o muro, a muralha que está fazendo com que você fique paralisado? Qual é a Jezabel que faz com que você se paralise, fique estagnado? Quando Deus convidou você, convocou eu e você para falar do Evangelho a todo mundo. Quando Deus nos convidou a ser profeta dele, quando Deus nos colocou no propósito dele, no chamado dele, ei, Deus quer trazer de volta o chamado para a vida de vocês, amém? Deus quer restaurar o chamado, amém? Amém. Deus quer restaurar o chamado. Então, ele fugiu de Jezabel, ele procurou um lugar longe de Deus e das pessoas, e se isolou do mundo, só dele. Elias, naquele momento de crise, pediu a morte. Pediu a morte. E às vezes, diante das circunstâncias mais novas do mundo, a gente pede, não quero mais ser crente. O meu irmão ali falou mal de mim. O pastor falou uma coisa ali que eu não gostei. Não quero não. Melhor eu ficar aqui fora, sabe? Melhor estar do jeito que está. Eu aqui não vou ter problemas. Não, gente. Deus chamou você para o propósito. Deus chamou você para o chamar. O propósito. E eu e você precisamos terminar essa boa obra que Deus começou. Amém. Glória a Deus. Imagina a situação daquele homem, como vocês ouviram eu falar. Esse homem estava com medo. Esse homem esqueceu de tudo que Deus falou, que Deus fez através da vida dele. Esse homem fugiu para não encarar o problema. Esse homem estava desistindo de tudo. Elias desistiu dos sonhos de Deus. Mas Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece, me conhece. Deus conhece você. Aquilo que Deus começou em nossa vida, Ele vai terminar. Amém? Amém. Ele vai terminar. Deus saiu do trono e restaurou Elias. Nós vamos ver isso. E assim, da maneira que Deus restaurou Elias, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como estão vocês, mas Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer restaurar os propósitos dele na vida de vocês. Amém? Amém. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Então, para que eu e você vejamos como Elias venceu medo, as frustrações, para que você também possamos colocar em prática as lições preciosas. Primeiro, se deixe, vou dizer, se deixe ser achado por Deus. Não se esconda. Se deixe ser achado por Deus. No versículo 9, na qual nós lemos, diz assim: ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Elias, o que você está fazendo? Deus, olha, ninguém sabia onde Elias estava. Estava todo mundo procurando Elias. Todo mundo procurando Elias. Jezabel estava procurando para matar. E ele se escondeu. Um lugar que somente ele sabia. Esse local somente ele. Mas Deus também sabia. Às vezes a gente procura um lugar para que ninguém nos ache, para dizer, poxa, lá vem aquele pessoal, aquela pessoa, lá vem meu irmão querendo fazer com que eu volte, sei lá. Lá vem meu irmão querendo que eu vá com ele, visitar vidas, sei lá. Não sei qual é o problema que você está passando. Não sei qual é o empecilho, não sei. Mas Deus sabe, Deus conhece. Então, se Deus está visitando você, se Deus está falando, eu creio que eu sou um porta-voz do Senhor aqui nesse lugar. Amém. Então, se você recebe com agrado essa palavra, guarda no teu coração. E não só guarda no teu coração, pratica ela. Porque Deus está chamando eu e você para o propósito dele. Ele confiou eu e você para fazer a vontade dele. Então, se deixe ser achado. Olha, ninguém sabia onde ele estava. Deus sabe onde eu e você estamos escondidos nesse ponto. Ele conhece o nosso coração. Então, é uma maneira mais prática de você fazer. Salmo 139. Onde Deus sonda o nosso coração. Deus, lá no final, você sonda o meu coração. Esse algo
está atrapalhando. Vê se há algo aqui que está te fazendo o vício da tua presença. Tira, Senhor. Pede oração, Senhor. Não precisa ser uma oração grande, não. Pede assim, Senhor, som do meu coração. Tira tudo aquilo que está atrapalhando o meu crescimento espiritual. Tira tudo aquilo que está atrapalhando o meu chamado. Tira, Senhor. Você talvez esteja sendo bombardeado por vozes contrárias, dizendo: você já não tem jeito para ser cristão. Você não serve mais para ser cristão. Você é muito fraco para ser cristão. Você não consegue nem falar do Senhor no teu trabalho. Você não consegue nem falar na escola. Você nem na sua vizinhança. As pessoas não sabem nem que você é crente. Ele começa a bombardear. Ele começa a falar. Sabe por quê? Porque ele quer eu e você fora da presença de Deus. Essa é a hora da gente abrir o nosso coração e declarar: Senhor, som no nosso coração. Nos tira, Senhor. Nos tira dessa armadura de Satanás. Sabe, Deus está dizendo para mim e para você: Deus está dizendo para você, eu acredito em você. Amém. Eu acredito em você. Amém. Eu acredito em você. Deus está dizendo para mim e para você. Amém. Glória Lá a no Deus. local onde você estava, lá no local onde um dia Elias estava, só ele, gente, imagina, não tinha luz não, era uma escuridão ali naquela caverna, só no dia que tinha luz, mas naquele momento Deus não acredita em você. Elias, o que você está fazendo para mim, Elias? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se deixe ser achado. Deixe, ele vai te achar, porque não há nenhum lugar que a gente possa se esconder do Senhor. Eu quero ler esse texto para vocês. Lá em Salmo 139, como eu falei para vocês, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139, versículo 7 em diante, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará com o dia, pois para ti as trevas são luz. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Alguém disse que Deus confia mais em nós do que nós confiamos em Deus. Deixa eu repetir. Deus confia mais em nós do que nós confiamos em Deus. Não foi Deus sabe que eu e você somos falhos, mas Ele continua acreditando em vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, já diz mais: abra o seu coração e compartilhe as suas dúvidas. Quando Deus achar você, Deus achou você já. Deus já está falando com você. Abra agora o seu coração e compartilhe as suas dúvidas. Não deixe guardado tudo aquilo que está prendendo você a ser um porta-voz do Senhor, a ser, sabe, a vaso das mãos do Senhor. Porque lá no versículo 10 diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército. Os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Ele começou a abrir, ele começou a rasgar o coração dele. É isso. Deus se agrada de um coração contrito. Aleluia. Deus se agrada do teu coração quando você abre, rasga o teu coração e diz as verdades. Deus, eu estou assim por causa disso. Abre o teu coração. Só há cura quando nós abrimos o nosso coração para Deus. E quando nós guardamos os nossos ossos, a nossa, sabe, o nosso corpo começa a se desviar. Mas quando nós abrimos o nosso coração, Deus começa a restaurar a sua vida, a restaurar a vida. Amém. Foi assim que aconteceu na minha vida. Pouco tempo de retorno do Senhor, reconciliei com o Senhor. E aí comecei a andar na presença de Deus, mas as coisas não estavam bem para a minha vida, sabe? Aquela ansiedade, dores na cabeça, sabe? No início de uma depressão, e aquela agonia no corpo, e nada de melhorar. E fui convidado para
trabalhar lá em Recife pela Telasa Platina. E fui lá trabalhar uma semana lá em Recife. E durante essa semana foi semana de lutas, todas as noites. Eu começava a trabalhar 2 horas da tarde, 2 horas da madrugada. E depois pegava um táxi, ia para o hotel. E quando chegava no hotel, começava a orar de joelho na cama, começava a orar, Senhor, por quê, Deus? Eu já voltei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está me vendo, Senhor, tira tudo isso, tira essa angústia, tira isso da minha vida. E segunda, terça, quarta, até o dia da sexta-feira, quando Deus ouviu meu clamor, eu disse a Ele, não aguento mais. E quando eu disse isso a Ele, não aguento mais, aí eu, naquele tempo, ainda existe ainda, uns relógios que ficam na cabeceira das camas lá nos apartamentos, para que você possa acordar, para que você possa despertar, para você não perder o horário. E aí você pode acordar com uma sirene, ou pode acordar com uma rádio ligada. A rádio liga numa certa altura e você ouve. E naquele momento, quando eu terminei a oração, aí eu fui aumentar o volume do rádio para ajeitar. Deus falava no louvor, dizendo assim: Deus mandou te dizer, pare agora de sofrer, levante a cabeça, você é vencedor. Aí eu chorei, gente. Mas chorei mesmo, mas chorei que alegria. Sabe por quê? Porque Deus me restaurou, Deus me transformou. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Amém. É isso que Deus quer fazer. Ele quer trazer um chamado que Ele colocou no teu coração. Você acha que Ele esqueceu de você? Não! Deus tem olhado para você e diz: eu acredito em você. Deus quer recuperar os seus sonhos. Deus quer recuperar os sonhos que foram frustrados. Deus quer fazer uma vida nova para você. Deus quer apagar o passado para construir o presente, sabendo que o futuro é viver eternamente com Ele. Aleluia. Amém, Glória a igreja? Deus. Amém, igreja? Amém. E eu seja sensível à presença de Deus. No versículo 11 diz bem assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio, imagina, veio uma forte vento, fortíssimo vento, e separou os montes de um lado para o outro. Imagina a situação, e se migalhou as rochas diante do Senhor. E aí, de repente, naquele momento, aí Elias estava esperando para que tudo fosse chacoalhar. Às vezes a gente pensa assim: Deus, como é que Deus vai falar comigo? Deus vai pegar alguém, pegar assim nos ombros, vai fazer assim, ó, chacoalhar, acorda! E ele esperando, estava só esperando. E quando ele olha assim, não, Deus não estava nesse vento forte, veio terremoto. É agora, Deus vai falar nesse terremoto. Acontece os terremotos, sim, mas Deus não falou terremoto. Aí vem os ventos ainda batendo, mas Deus não falou nos ventos. Depois do terremoto veio o fogo, Deus não falou no fogo. Aí talvez você disse: Deus não vai falar mais comigo. Aí vem uma brisa. Aleluia. Glória a Deus por isso. É na brisa. Na brisa. Diante dos teus sofrimentos. Eu sei que algo que você já sofreu, mas Deus aí fala com você. Ele quer falar com você na brisa. Porque eu sei quanto você já sofreu. Eu sei quanto houve investida de Satanás. Eu quero dizer para você: eu estou contigo. Amém. Glória a Eu Deus. estou contigo. Eu nunca desisti de você. Você é precioso para mim. Você é preciosa para mim. Deus está dizendo para mim e para você: ei, você é preciosa, é precioso. Elias se achava que só era ele que Deus queria usar. Ele mostrou que tinha homens íntegros que nunca se inclinaram. Quando Elias disse assim: Deus, não tem mais nenhum profeta, não tem mais um amigo, não tem mais ninguém. Epa! Eu separei pessoas para te ajudar. Eu separei profetas para você. Profeta que não se inclina para outros deuses. Ele separou. Deus disse para mim, para você: eu conto com você. E último, volte a praticar os propósitos de Deus, na qual você foi chamado. Versículo 15, Deus diz bem assim: olha, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio,
e vá para o deserto. Eu não sei você, mas Deus está falando. Não sei se vocês estão entendendo, eu estou falando com vocês. Deus já falou comigo, porque eu já preguei para mim mesmo. Deus está dizendo: volte para o chamado que eu te chamei. Volte para aquilo que eu designei vocês. Volte para o caminho. Deus estava falando para Elias: agora volte para o caminho de onde você veio. Para onde? Volte a ser profeta, Elias. Volte a ungir. Unja Eliseu. Unja Jeú. Volte a fazer os meus propósitos, porque eu estou com você. Eu estou com você. Deus está dizendo para vocês. E eu quero concluir a mensagem. Jeremias capítulo 9, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. É muito forte. Ele diz assim: olha, Deus, antes de formar você, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já escolhi você. Amém. Antes de você ser formado, eu já escolhi você. E diz mais: antes de você nascer, olha, antes de você ser formado, antes de você ser um embrião, antes de seu pai e sua mãe namorar, eu já tinha escolhido você antes de você nascer. Agora, quando você já estava dentro do ventre, Deus disse para mim e para você: antes de você nascer, eu já separei você. Separei você e designei você para profeta das nações. Amém. Aleluia. Que privilégio! Deus convidou você, Deus chamou você, chamou pelo teu nome. Renan, Marcelo, chamou pelo nome. Se eu escolhi você, você é precioso, você é preciosa. E ele diz mais, João 15, versículo 16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vá e dê frutos nas nações. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar, quero orar por vocês. Eu quero pedir a Deus que essa palavra que Deus trouxe ao coração de vocês, ela não fique só no coração, mas que essa palavra ela possa ser praticada. Essa palavra possa, sabe, dar uma transformação na sua vida, porque Deus está chamando você. Talvez você tenha deixado mesmo a presença de Deus, assim como Elias disse assim: não quero mais saber não de ser profeta, eu não quero mais saber de ser crente não. Deus chega para eles: ei, calma, calma, foi eu que cheguei você. Eu vou transformar, vou restaurar isso no seu coração. E Elias foi restaurado. Elias mudou. Elias mudou e foi restaurado. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui e estão afastados do Senhor, primeiro para vocês que estão afastados do Senhor. A Bíblia diz, Jesus fala lá em Mateus 11:28, diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados. Deus está dizendo a você: ei, você que está cansado, venham a mim. Você que está sobrecarregado, você que está carregando um peso que não é, eu não te pedi para você carregar. Me dá esse peso, me dá esse fardo e troca pelo meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venham a mim que eu vou aliviar suas dores, vou aliviar o seu fardo, porque eu tenho um chamado para você, eu tenho algo para você. Deus está convidando você nessa noite. Se você está afastado do Senhor, se você nunca me conhece, eu não conheço, como eu falei para vocês, eu não conheço vocês, conheço alguns que estão aqui. Mas se você entende que você precisa voltar primeiro para os braços do Pai, esse é o momento que Deus proporcionou para você. É um momento como hoje, onde Deus me trouxe para trazer essa palavra, sabe? Vencer o medo e restaurar o teu chamado, porque Deus tem um chamado para você. E se você está afastado nesta noite, afastado do chamado do Senhor,
como talvez você disse no seu coração: eu quero ser mais crente, eu não quero mais fazer a tua vontade. Mas a partir de hoje, Deus está restaurando o teu coração. Amém. Glória a Deus. Assim como Ele restaurou o teu, porque você precisa desencanar o teu coração. Ora comigo onde você está. Faça essa oração de entrega. Diga aí o Senhor comigo, junto. Pode falar, aí onde você está. Diga assim: Senhor Deus, eu abro meu coração, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que atrapalhou nessa minha caminhada com o Senhor. Tira tudo aquilo que fez com que eu esfriasse na tua presença. Deus, tira tudo aquilo que me fez afastar da tua presença. Renova-me, Senhor Deus, como o Senhor faz um vaso. Quando o Senhor é o olheiro, renova esse vaso que sou eu, Pai. Faz um vaso novo na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, porque eu quero voltar para os teus braços. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Onde está a primeira pessoa que quer ficar Jesus? A palavra do Senhor diz: olha, se você ouviu a voz do Deus vivo, não endureça seu coração. Se você entende que você precisa tomar essa decisão, se você está afastado da presença do Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez para a sua vida. Assim como Ele fez com Elias, Elias, é hoje: volte para o caminho de onde você veio e volte a fazer o meu chamado na sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Deus ou quer aceitar Jesus? Eu não vou demorar bastante. Se você quer aceitar da igreja, você pode levantar a mão e eu vou orar por você daqui mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu vou orar por você. Eu vou orar nessa noite. Aleluia! Oh Deus! Oh Deus! O Senhor conhece o coração da tua filha, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Deus, das tribulações. O Senhor sabe das adversidades que alcançou o coração dela. Mas o Senhor é dono da vida dela. O Senhor, agora, Senhor, ela está dizendo para o Senhor: entra na minha vida. Deus, transforma agora o coração dela, Senhor Deus, como o Senhor tinha chamado ela no primeiro amor, Senhor Deus. Faz com que ela possa se sentir, Senhor Deus, o teu abraço, Senhor, profundo na vida dela, Senhor Deus. Fala ao coração dela, ao ouvido dela: eu nunca desisti de você. Eu nunca desisti de você. Continua, Senhor, a restaurar a vida dela. Ajuda como igreja, Senhor Deus, a ajudar a crescer espiritualmente. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, como igreja. Pai, escreve o nome dela já vai seguir. Por Deus, Jesus, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite. Eu quero continuar orando, mas orando pela igreja. E aquele que você estava dessa maneira, como Elias, sabe? Onde você poderia ser uma mão do Senhor, um porta-voz do Senhor, onde você poderia ser, sabe? Aquele profeta da tua rua, aquele profeta do teu trabalho, aquele profeta da escola, mas você tem negligenciado a vontade de Deus na vida de vocês. Esse é tempo de você se arrepender, é tempo de você agora se reconciliar com o chamado de Deus para a sua vida. É nesse momento que Deus quer realmente mostrar a você: volte para o caminho que vocês vieram para fazer a minha vontade. Ó Deus, Deus poderoso, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra poderosa, palavra na qual nos instiga, Senhor, a sair da mesmice, a sair, Senhor Deus, de uma maneira estagnada, parada, do comodismo, Senhor. Oh Deus, fazer a tua vontade agora, Pai. Nos leva, Senhor Deus, às quatro nações, nos leva aos quatro cantos, assim como o vento do Espírito Santo. Leva, Senhor Deus, a ganhar vida nas ruas,
Isaías falou: envia-nos a mim, envia-nos como igreja, Senhor. Oh, restaura o nosso chamado. Deus, nós não queremos mais viver como outrora. Nós queremos sair diferente. E como nós entramos nesse tempo, nós queremos ser transformados dia após dia. Dia após dia. Essa é a nossa oração. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva teu povo, aviva teu povo, aviva teu povo, Senhor. Reaviva o teu povo. Essa é a oração, Senhor. Aviva, coloca, impregna no coração da tua igreja a tua palavra. Oh Deus, a tua palavra transforma, a tua palavra muda. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar nosso pastor.